Dando continuidade, então, ao conteúdo das soluções, na aula passada, vocês aprenderam como preparar soluções mais diluídas a partir de soluções mais concentradas pela adição de água, né? Então, era possível encontrar qual o volume de água necessário ser adicionado, quando se desejava um volume específico de uma solução numa concentração específica. E, no geral, nós utilizamos essas duas unidades de concentração, né, principalmente essa acima, que é a porcentagem ou partes por mil. Hoje, o que eu vou mostrar para vocês é como calcular o que nós chamamos de concentração comum e concentração molar. Então, a concentração comum, pessoal, ela é super simples, tá? Não esquecendo, ou melhor, lembrando, que quando nós falamos em concentração, nós estamos falando da quantidade de soluto numa quantidade, ou melhor, num volume de solução. Então, é sempre a relação entre a quantidade de soluto e o volume da solução, tá? Então, na concentração comum, a gente vai usar a quantidade de soluto em massa, em gramas, e o volume da solução vai ser em litros, tá? Então, no final, nós teremos a unidade da concentração comum é gramas por litro. É simples essa conta, né? Esse cálculo. Por exemplo, aqui nesses exercícios A, B, C e D, é para calcular a concentração comum utilizando aquela fórmula, né? Então, este primeiro exemplo aqui ficaria 20 gramas dividido por 0,5 litros. Então, a concentração comum dessa solução de açúcar em água é 40 gramas por litro, né? Então, 20 gramas de açúcar adicionados em meio litro de água, a concentração de açúcar na água é 40 gramas por litro. A única coisa que é preciso ficar atento é com as unidades que estão sendo utilizadas. A concentração comum, originalmente, a unidade dela é gramas por litro. Então, a unidade da massa tem que ser gramas e o volume, litros. Nesse segundo exemplo aqui, ó, por exemplo, nós temos o volume em ml. Então, quando for realizar a conta, né, são 20 gramas de açúcar, que é o soluto, tá aqui 20 gramas, dividido 800 ml de água. Primeiramente, nós precisamos transformá-lo em litros, então, nesse caso, é 0,8 litros, né? ml para litro divide por 1000, igual a concentração comum da solução B é 20 gramas por litro. Então, é simples assim, tá? Essa é uma unidade parecida, né? Não exatamente gramas por litro, mas miligramas por ml, é uma unidade que vocês podem encontrar muito em rótulos de medicamentos. Então, a questão 2 são exercícios que envolvem esse tipo de concentração, tá? Mas a gente está trabalhando com unidades diferentes de massa de soluto e volume de solução. Então, olha só, um frasco de remédio informa o seguinte: concentração do medicamento é 50 miligramas por ml. Responda: quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Então, aqui vocês estarão utilizando novamente essa concentração, essa fórmula, tá? Agora, a concentração, o valor de C, tá aqui. A massa é justamente o que está perguntando, e está perguntando em miligramas. Então, a massa você não sabe, é o X, dividido pelo volume. O volume é meio litro de solução. Então, observem o seguinte, vocês vão colocar no valor de C de vocês, no valor da concentração, 50 miligramas por ml. Olha só as unidades que estão sendo usadas. Isso é igual à massa que vocês precisam nessa unidade,
dividido por meio litro. Mas só que aqui, a unidade que já está sendo informada, né, na equação é ml. Então, aqui vocês precisarão utilizar 500 ml. Como fica essa equação? 50 daqui é igual a massa dividido por 500 ml. Esse valor, vocês vão fazer uma conta simples e encontrar qual é a massa. Então, pessoal, dentro dessa equação aqui, pode estar sendo perguntado, né? Qual a concentração, informando massa e volume da solução. Pode ser informado a concentração e o volume e pedindo a massa, que é o caso da questão 2, ou ainda pode ser informada a concentração e a massa e ser pedido o volume, né? Aqui uma diferença, que é importante, né, enfatizar, é a diferença que tem entre calcular a concentração comum e a densidade. Porque a densidade, lembra que é D é igual a massa sobre volume? E olha só, concentração comum também é massa sobre volume. Só que qual que é a diferença? Quando nós estamos falando de concentração, a massa é referente à massa de soluto. Por exemplo, 10 gramas de sal em 1 litro de água, né? Então, aqui a massa do soluto é que é o volume da solução. Agora, a densidade, a massa dividido pelo volume na densidade, nós estamos nos referindo à massa total dessa mistura, não apenas do soluto. Seria a massa da água mais a massa do sal, tá bom? Então, essa é a diferença entre densidade e concentração comum. E agora, então, o cálculo da concentração molar, que é o que eu disse no vídeo anterior, que é uma unidade que se utiliza em laboratórios de química, né? Para as pessoas que desenvolvem esses medicamentos, pessoas que, como nós, por exemplo, ou vocês futuramente, né? Deverão realizar alguns procedimentos no laboratório para fazer as análises de água. Essa pessoa, esse profissional que precisa preparar essas soluções no laboratório, né, seguindo um protocolo, um passo a passo, para então determinar as análises dos parâmetros de qualidade da água, né, do controle de qualidade da água, essa pessoa ela precisa saber como determinar, como preparar soluções com concentrações desse tipo, que é a concentração molar, unidade mol por litro. Então, no semestre passado, vocês já aprenderam o que é mol, que é aquele conjunto de átomos, conjunto de moléculas, né? Aquele conjunto que eu me referia e eu comparava com a dúzia, né? A dúzia são 12 unidades de alguma coisa. Um mol é 6,02 vezes 10 na 23 unidades de alguma coisa. Então, só relembrando o que é o mol. A concentração molar, nós informamos por um M maiúsculo, e ela é igual a N, que é o número de mol, dividido por volume. Então, a unidade de N é mol. Unidade do volume, que é o volume da solução, é litro, certo? Então, aqui, quantos mols é a quantidade em mol do soluto e o volume da solução. Retornando ao semestre passado, mas que eu já vou colocar aqui para vocês imediatamente, a quantidade em mol, existe uma formulazinha, ela está relacionada, existe uma outra fórmula que relaciona com a quantidade em gramas. Deixa eu ver se tem no slide aqui, ó. O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Lembra a massa molar que vocês calcularam um monte no semestre passado, que obtinham a partir dos dados da tabela periódica? Então, essa fórmula aqui, vocês já conhecem. Então, a concentração molar, você pode usar essas duas fórmulas. Elas são a mesma coisa, vai depender que tipo de informação que te pede ou que tipo de informação que é fornecida.
Então, concentração molar é igual ao número de mol dividido pelo volume. E se eu substituo isso aqui pela formulazinha que eu acabei de mostrar, que está no slide seguinte, vai ficar concentração molar é igual a massa do soluto, olha só, massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes volume da solução. Então, perceba que isso aqui, ó, massa do soluto dividido por volume da solução, é exatamente a concentração comum que nós acabamos de ver, certo? Mas agora nós precisamos adicionar essa informação aqui, que é a massa molar do soluto. Portanto, é fundamental, para poder calcular a massa molar, saber qual que é a fórmula molecular desse soluto. Vamos trabalhar com exemplos, tá? Então, olha só. Aqui nesses dois slides, é apenas uma revisão do semestre passado. Então, nesse primeiro slide, é apenas o cálculo da quantidade em mols de algo. Então, por exemplo, quantos mols existem em 10 gramas de NaCl? Esse era o tipo de pergunta que vocês já aprenderam a resolver no semestre passado. Então, a massa é 10 gramas, dividido massa molar do NaCl é 58,5. Então, 10 gramas dividido por essa massa molar é igual a 0,17 mol. Isso aqui nós estamos calculando somente o número de mol. Aqui um outro exemplo. Quantos mols existem em 110 gramas de óxido de cálcio, que tem essa massa molar aqui, que se obtém lá na tabela periódica. N, aqui está um N maiúsculo, mas é o N minúsculo, é esse mesmo, tá? N é igual a 110 gramas dividido pela massa molar, que é 56, igual 1,96 mol de óxido de cálcio. Então, assim, aqui é só para relembrar como se calcula esse N, de onde ele vem, tá bom?